apontada, de fato, a denúncia genérica. Mas é um fato que várias das categorias, os trabalhadores que pertencem a várias das categorias envolvidas, continuam trabalhando em épocas de pandemia, são os empregados em condomínios, por exemplo, e me parece fundamental que o Ministério Público do Trabalho atue em relação ao setor, para checagem do cumprimento das medidas de segurança para esses trabalhadores que estão mantendo suas atividades durante a época da pandemia. E também indago a Vossas Excelências se concordam com este posicionamento, primeiramente. Qual seria o posicionamento, doutora Daniela, doutor Glaucio? Concordo totalmente, Lia. Na mesma linha de raciocínio, acho que atuar em promocional, né? Exatamente. A minha dúvida é recomendação para instauração de promo ou determinação? Essa foi a minha dúvida quando eu elaborei o voto e deixei para discutir aqui em sessão. Recomendação, penso. Recomendação. Doutora Daniela? Até porque a recomendação, ela exige uma avaliação. Acho que é importante porque dá espaço para uma avaliação do setor lá. Às vezes, analisando todos os dados, todos os elementos, pode-se entender que não é a prioridade de atuação naquele momento. Pode ter, né? Então, acho que deixa uma margem... Agora, Lia, eu teria uma sugestão de você acrescentar no voto a orientação da CCR número 1 de 2020, que fala especificamente na parte 2, que ela cita assim, a atuação promocional via instrumentos de atuação estratégica deverá ser priorizada. Então, acho que casa bem com a fundamentação do voto. Ela está no corpo do voto, mas não está na emenda. Mas não está a parte 2, que é a parte que diz exatamente isso, que é a atuação via instrumentos de atuação estratégica, promocional. Então, eu farei essa... Só para acrescentar na fundamentação mesmo, já que tem um enunciado que orienta assim. Uma orientação, desculpa. Sim. Então, peço à secretaria... Então, está proclamado o resultado nos termos do voto da relatora, que vai fazer uma adequação no seu voto, no processo 927 de 2020. Então, eu peço à secretaria que devolva esse processo apenas para essa adequação, mas fica já proclamado o resultado nos termos do voto da relatora por unanimidade. E esse eu acho que é um caso ótimo para publicação, para difundir esse entendimento, essa prioridade para atuação por projetos. Sim, então também esse fica separado, juntamente com o 4 da pauta, o 12 também fica separado para publicação. É um declínio não referendado, IC 8, declínios agora, IC 846-2019 da 16ª região, é um declínio de atribuição, no que diz respeito à sede moral na administração pública. Eu tenho votado no sentido de que, neste momento, eu continuo sem referendar eu vou ver se esse caso é esse, um momento. Não está referendado, esse eu não referendo. Não referendo e determino a continuidade. O prosseguimento da investigação. Eu concordo. Doutor Glaucio? Acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número número 14 da pauta, NF 233 de 2019, da 22ª região, declínio de atribuição, lide no âmbito de sindicato representativo de servidores públicos estatutários, Covid-19, eu não referendo o declínio, mas converto a remessa em análise de homologação e homologo excepcionalmente com ressalvas quanto aos fundamentos adotados em virtude da Covid-19, com possibilidade de se retomar em 6 meses, segundo a resolução 69. Eu concordo. Eu sou vencido. Eu acho que cabe atuação mesmo em sede de Covid. Então, por maioria, vencido o doutor Glaucio, não é referendado o declínio com a homologação do arquivamento. Eu teria uma sugestão na sua ementa, porque agora olhando, eu já tinha analisado, mas agora olhando só a ementa, eu fiquei achando que se tratava de tema Covid. Aí eu não sei se os colegas lendo só a ementa podem entender que o que está tratando aqui é o tema Covid, entendeu? Uhum. Sim, então também peço que esse retorno... Lide no âmbito dos servidores, aí está Covid, aí eu fiquei, será que
que era uma denúncia de Covid. Eu entendi a fundamentação ali, mas acho que a ementa pode ficar mais claro para a gente passar a mensagem do que a gente quer mesmo nesse aspecto de importância do Covid, né? Quando se tratar de Covid. Sim, então esse também peço, fica homologado, não. Nos termos do voto da relatora, não é referendado o declínio, fica homologada a proposição de arquivamento, mas para adequação de redação, solicito que os autos sejam encaminhados ao meu gabinete para fazer essa adequação na ementa. Adequação de redação na ementa. O seguinte está bem claro, na ementa do seguinte. Uhum. Processo número 15 da pauta, NF 235 de 2020, da 5ª Região. Declínio não referendado, monitoramento de empregados por meio da instalação de câmaras, atribuição do MPT, meio ambiente do trabalho, abuso do poder hierárquico, ofensa à liberdade de profissão. No entanto, em face da pandemia provocada pelo Covid, homologa-se a proposição de arquivamento com ressalva de fundamentação. Doutora Daniela acompanha? Sim. Doutor Cláudio Serge. Então, por maioria, vencido o doutor Glaucio nos termos do voto da relatora. Declínio não referendado e homologado a proposição de arquivamento. O 14, eu não sei se ficou correta a proclamação do resultado, então também é por maioria vencido o doutor Glaucio no 14, NF 233/2019 da 22ª Região. Seguindo na pauta, processo número 16 da pauta, NF 954 de 2020, da 9ª Região. Declínio de atribuição não referendado, jornada excessiva, prejuízo à saúde do trabalhador e ao meio ambiente do trabalho, servidor público temporário, atribuição do MPT, independentemente do regime jurídico, súmula 736 do STF, orientação 7 da CONAP e orientação 7 da CODEMAT. Então, eu voto pelo não referendo do declínio. Acompanho. Por unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo número 17 da pauta, NF 358/2020, da 20ª Região. Declínio de atribuição, denúncia de que os trabalhadores de rua estão impedidos de exercer suas atividades devido às restrições impostas pelos governos locais, necessidade de articulação interinstitucional para buscar soluções para as pessoas que tiveram sua renda suprimida, declínio não referendado. Eu queria fazer um destaque aqui, nesse caso, que me parece que é fundamental. Eu nem coloquei pela instauração de promo, para dar essa liberdade à regional de fazer essa articulação do jeito que for conveniente. Mas pode ser por meio de promo ou não. Mas não dá simplesmente para questões Covid, na minha opinião, segundo o meu entendimento, de declinar para outro ramo do Ministério Público, pura e simplesmente, porque esse processo pode se perder, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, cabe exatamente concretizar essa articulação. Acho fundamental o papel do Ministério Público do Trabalho, ainda que seja aqui no caso de trabalhadores autônomos, ambulantes, trabalhadores de rua, que não tenham vínculo empregatício. A questão trabalho vai muito além, todos nós sabemos, da questão CLT, em especial nos momentos que vivemos hoje. Então, é nesse sentido meu voto. Sandra, se me permite só uma sugestão ali na ementa, declínio de atribuição, ponto, denúncia de que os trabalhadores do comércio de rua ficaria, acho que, mais preciso, sabe? Só que trabalhadores de rua ficou muito geral. Eu fui entender melhor aí vendo o corpo do relatório, né? Eu fui, na verdade, eu usei o termo da denúncia. O termo da denúncia foi isso. No começo eu até tinha colocado ambulantes, mas era mais amplo. Pelo contrário, a CONATPA tem recebido denúncias, principalmente aquelas embarcações de apoio marítimo que levam água, levam alimentos à tripulação, daquelas embarcações que estão fundeadas. Há inúmeras constatações aí de trabalhadores com Covid-19, e todos os portos nacionais eles estão se adequando. Abriram mão da biometria para evitar a contaminação, e álcool gel, pias com detergente para todos os trabalhadores portuários avulsos. Quer dizer, nós estamos acompanhando as providências que estão sendo tomadas, e nesse caso concreto, o colega ele se deu por satisfeito, sequer investigando se tem um plano de contingenciamento, tem alguma
outra atuação comprovada nos autos, com fotos ou um acervo documental, né, que comprove as medidas preventivas, né, em pleno Covid-19. Então, por unanimidade, eu acompanho. Por Acompanho. unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo recursos. Processo número 22 da pauta, NF 696 de 2020, da terceira região. Com a palavra a doutora Daniela. Denúncia de conduta antissindical, fornecimento de modelo e suposta indução à oposição do desconto da contribuição sindical. Cabível, em tese, a atuação do Ministério Público do Trabalho. No entanto, considerando que todos os esforços da instituição neste momento estão voltados para investigações que tenham por objeto denúncias ou matérias afetas à pandemia infecciosa Covid, bem como que o próprio sindicato pode, em sua defesa, conheço do recurso e nego-lhe provimento, homologo excepcionalmente, com ressalvas quanto aos fundamentos adotados, o arquivamento proposto. Questão de carta de oposição. Sim, doutor Glaucio. Divirjo. Eu acompanho, então, por maioria, vencido o doutor Glaucio, nos termos do voto da relatora, conhece o recurso e nega provimento, homologando excepcionalmente o arquivamento proposto. Homologação com destaque. Processo número 23 da pauta, IC 90 de 2017, da primeira região. Homologação com destaque, suposta fraude às relações de emprego, médicos, arquivamento fundado no conjunto probatório angariado durante a instrução. Afastou a ocorrência de desvirtuamento de pessoa jurídica no caso concreto. Arquivamento que se homologa. Acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 24 da pauta, IC 1585 de 2019, da 10ª região. Irregularidades em escritórios de advocacia. Arquivamento que se homologa por outros fundamentos, considerando o atual contexto da pandemia infecciosa do Covid e o direcionamento disposto da instituição para investigações que têm como objeto denúncia ou matérias a ela relacionadas. Aqui tem uma situação que é importante, que houve o arquivamento em função do denunciante ter retirado a denúncia. Então, eu estou fazendo a ressalva no voto de que isso não é causa para o arquivamento e aplicando o entendimento Covid. Bem, eu divirjo, gostaria de esclarecer aqueles colegas que desconhecem os motivos, né, da minha divergência. Em todos os votos que têm o contexto de pandemia, né, da Covid-19, como pano de fundo, eu tenho entendimento de que nós devemos continuar, mesmo em plena Covid-19, a fazer as investigações com as intimações, as notificações, com a apresentação de documentos. Eu acho que há a possibilidade de se continuar na investigação. Então, nesses processos que eu abro a divergência e não explico muito, com essa fundamentação que a doutora Sandalia e a doutora Daniela já conhecem, né? E quem acompanha as sessões já sabem que a minha divergência é tão somente em relação a esse aspecto. Sim, então, por maioria, vencido o doutor Glaucio, é homologada com destaque, com ressalva de fundamentação nos termos do voto da relatora. Processo número 25 da pauta, NF 213, de 2020, da 18ª região. Com a palavra relatora, a doutora Daniela. Indeferimento liminar, impossibilidade de condicionar o prosseguimento da investigação à manifestação do denunciante sobre possível levantamento do sigilo da sua identidade, se existentes elementos mínimos para deflagrar a investigação e motivos razoáveis para a manutenção do sigilo. Assédio moral na administração pública, relato que não permite extrair do seu conteúdo a prática do assédio moral organizacional, considerando que todos os esforços da instituição neste momento estão voltados para investigações que têm como objeto denúncias de matérias afetas à pandemia, homologa excepcionalmente com ressalvas quanto aos fundamentos o indeferimento liminar proposto. Esse é aquele caso da 18ª região que veio inicialmente em função do sigilo do denunciante não ter se manifestado a respeito do sigilo da lei do abuso de autoridade. Então, inicialmente, já registro no voto que não é possível indeferir liminarmente pelo fato do denunciante não ter retirado
não ter se manifestado quanto ao sigilo, mas adentrando a questão, entendi pelos termos da denúncia que o relato não demandaria uma prosseguimento da investigação por não ter contornos de prática de assédio moral organizacional e também em fundamento da prioridade de atuação nas questões relacionadas à pandemia. Doutor Glaucio? Te vejo. Então, eu acompanho. Então, por maioria, vencido o doutor Glaucio, fica homologada a proposição de arquivamento com ressalva de fundamentação. Processo número 26 da pauta, NF 350. Glaucio, eu não sei se aqui seria interessante registrar a sua divergência, porque, na verdade, eu não... não, então, eu acho importante. Tem um fundamento importante aí para a terceira turma. Por favor, Glaucio, é divergência parcial, porque na primeira parte você Sim, concorda isso mesmo, parcial, divergência parcial. Então, retificando a proclamação do resultado, quanto ao 25 da pauta, NF 213, de 2020, da 18ª região, a divergência parcial do Dr. Glaucio no que diz respeito à homologação propriamente dita, com ressalva de fundamentação. Mas o Dr. Glaucio acompanha a relatora no que diz respeito à desnecessidade de se levantar o sigilo da identidade do denunciante. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Então, fica assim proclamado o resultado. Processo número 26 da pauta, NF 354 de 2020, da 22ª região. Covid-19, representação, 22ª, né? Representação que busca a intervenção do MPT para a responsabilização do Estado pelos prejuízos sofridos pelos empregadores em razão do fechamento temporário de academias de ginástica. Indicação de interesse pecuniário predominantemente patronal, ainda que com possíveis reflexos sobre os empregados. Edição da medida provisória 936, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid. O Ministério Público do Trabalho tem atuado com o objetivo não só de promover e proteger a saúde do trabalhador, como também de reduzir impactos negativos trabalhistas decorrentes da pandemia, por meio de estímulo à atuação proativa e articulada em diálogo social com as entidades sindicais e profissionais e patronais. Ausência de irregularidades que demandem a intervenção do parquê trabalhista, arquivamento que se homologa com destaque. Acompanho. Eu também acompanho e eu sugiro esse para publicação. Certo? Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, e esse fica separado para publicação. Declínio não referendado. Processo 27 da pauta, NF 1434 de 2019, da 7ª região. Com a palavra a doutora Daniela. Seguro-desemprego, é aquele entendimento nosso aqui já da terceira. Sim, Glaucio. Vencido. Então, fica... na verdade... Não é vencido o negócio. A gente... né? Ali tem uma parte que eu concordo. Eu apliquei o entendimento da gente aqui. Fiquei vencida, não sei o quê, mas está aplicado o entendimento da terceira turma. Acompanho, então. Pronto. Por unanimidade, com ressalvas de fundamentação e com... Isso, Sandra, perfeito. Nos termos do voto da relatora, por unanimidade... Até eu me equivoquei. Eu acompanho com a minha ressalva. Sempre foi assim. Isso. Processo 28 da pauta, NF 231 de 2020, da 7ª região. Doutora Daniela. A ausência de registros de empregados e atrasos salariais, indeferimento liminar que se homologa nos termos do enunciado 14, considerando a ausência de notícia de mora salarial quanto mais, a atrair a incidência do enunciado 28. Aí o segundo tema é a fraude ao seguro-desemprego, que eu aplico o entendimento da terceira subcâmara. Com ressalva de fundamentação, doutor Glaucio. Acompanho com ressalva. Então, pronto, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 29 da pauta, IC 1627 de 2011, da 1ª região. Ausência de fundamentação apta a ensejar o encerramento do inquérito civil, nos termos do artigo 10 da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, número 69, de 2007.
nulidade do arquivamento com consequente retorno à origem para pronunciamento devidamente fundamentado. Enunciado número 3. Aqui é importante vocês chamar a atenção, o colega, o procurador na origem, esse processo já veio à CCR, é um processo antigo, de 2011, e ele arquivou, entendendo que o inquérito já conta com 9 anos de tramitação, sem que se tenha chegado a uma solução. Entende, então, adequado, porque não chegou a uma solução, a instauração de nova notícia de fato para a continuidade das investigações em procedimento novo. E aqui, como já foi um processo que retornou da CCR determinando a continuidade da investigação, entendo que ele teria que retornar para que ele se manifeste qual o fundamento, então, para o arquivamento, considerando que ele mesmo disse que a irregularidade não foi solucionada. Me parece que é uma preocupação com a corregedoria, no sentido do lapso temporal, né, de instrução, ou de condução, né, dessa peça de informação, e realmente eu acompanho a relatora, não vejo argumentos sólidos e exaurimento, né, da instrução probatória nesses autos que justifiquem, né, o arquivamento. Na verdade, tem que se esgotar a investigação para fins de chegar, né, a um denominador comum, se arquiva ou se ajuiza a ação, se firma termo de ajustamento de conduta, não sei. A condução normal, né, de uma investigação. A questão é de acessibilidade de PCD e ele constata que o procedimento licitatório não se finalizou ainda, então não há elementos para dizer que a situação está regularizada, mas por o IC ter mais de quase 9 anos, ele entende adequado encerrar e abrir outro. Então, acho que é importante. Eu acredito que a corregedoria e o conselhão, a corregedoria do conselhão, eles estão sensíveis a determinados inquéritos que envolvem empresas de porte ou envolvem a administração pública, que existe. Se você comprovar nos autos que há essa morosidade natural, esses entraves, né, burocráticos, eu não vejo problema nenhum, ou alguma dificuldade de você, ou as tratativas estão em andamento e elas não, vale a pena prestigiar, né, um acordo nos autos administrativos do que ajuizar uma ação civil pública, né? Eu não vejo. Eu acho que aqui, principalmente, eu já percebi que alguns colegas da primeira região têm esse entendimento. Eu acho que é um entendimento equivocado dos termos do que a corregedoria recomenda. Ela não recomenda a continuidade de procedimentos por longo lapso temporal, mas isso não significa que se tenha que encerrar e abrir nova investigação com o mesmo tema. Acho que se tem que encerrar, dar prioridade para aquele procedimento, para que ele se esgote, e não que se abra outro com um número novo. Eu acho que é essa a questão que está aqui. Ele claramente colocou que deve se abrir um novo. Sim, eu acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, no que diz respeito à nulidade do indeferimento de promoção, por falta de fundamentação. Encerrados os processos da doutora Daniela, vamos passar a pauta aos processos do doutor Glaucio. NF 3420 de 2019, da 4ª região. Com a palavra, doutor Glaucio, relator. Desvirtuamento da condição de autônomo, a reforma trabalhista, artigo 442, a linha B da CLT, a linha B não, B, né, da CLT, relação de emprego constitucionalmente protegida, Brasil Sul, linhas rodoviárias, empresas de transporte que não se enquadram na configuração de empresas de pequeno porte, ao contrário do que entendeu o órgão oficiante. Provas produzidas em autos judiciais de outra esfera atestam a contratação de ex-empregado na condição de autônomo, em deferimento de notícia de fatos que se revela precoce. Aqui, na verdade, é uma empresa de porte considerável, transporte rodoviário, e ela tem apenas 5 empregados motoristas e tem ações trabalhistas, diversas ações trabalhistas,
reconhecendo o vínculo empregatício. Então, eu entendo que a investigação aqui foi precoce quanto à conduta da empresa em relação à terceirização em sua atividade finalística. Eu sei que agora o entendimento supremo não faz mais a distinção, mas não há nos autos elementos suficientes para se esgotar a análise da conduta da empresa. Agora, Glaucio, eu vi aqui, agora eu fiquei em dúvida, queria que você me ajudasse. Pelo que eu vi no relatório de arquivamento do procedimento, se tratava de uma questão relacionada a um ex-empregado, não motorista, mas que constituiu uma microempresa para serviço de limpeza de caminhões e ônibus. Então, a questão aqui não é relacionada à atividade fim da empresa, é uma questão que foi arquivada por se entender que tinha uma questão de fato isolado de um ex-empregado, que inclusive entrou na justiça, relacionada que constituiu uma microempresa, mas para serviço de limpeza de caminhões e ônibus. Se eu não me engano, não é de motorista. Deixa eu pegar aqui mais os elementos. É transporte de passageiros, de cargas, encomendas, né? Interestadual, inclusive, né? E que no CAGED consta apenas 5 vínculos de emprego. Né? Não se sustenta, então, a afirmação que os fatos ocorrem numa empresa de pequeno porte. Né? E há provas na Justiça Federal, de Canoas, né? O desvirtuamento em relação de emprego. É até interessante, né, constar na Justiça Federal essa discussão, né? Mas eu acho que até para a gente devolver é importante saber exatamente aonde se daria essa investigação, se seria com os motoristas ou nesse serviço que é de limpeza dos ônibus e caminhões. Se for limpeza, é pior ainda, né? Porque você está terceirizando uma atividade. Bem, existe alguns. Mas esse serviço normalmente é terceirizado, não é? De limpeza? De caminhão? E de ônibus? São os lava-jato, aquelas coisas? Não? Deixa eu ver, indicando possíveis violações. Aí, se você me confirmar que é de motorista, aí eu não teria divergência. Mas eu vi aqui que seria de um caso isolado desse que deu origem, que seria um ex-empregado em serviço de limpeza. Aqui o tal do Jair, lá, ex-empregado, ele era de serviços mecânicos, na verdade. Abastecimento e também lavagem de veículos, né? Aí constituiu depois... Não é motorista. Ele era empregado e constituiu empresa, né? Microempresa, né? E continuou prestando serviços exclusivos à denunciada, né? Na verdade, essa empresa é a antiga Expresso Nordeste. Eu até conheci essa Expresso Nordeste, agora é Brasil Sul, né? E a denúncia é no sentido de que a empresa pediu para que ele constituísse essa PJ, né? Eu acompanho o relatório de arquivamento, eu boto no sentido de homologar. Eu vou acompanhar o relator, então, por maioria vencida a doutora Daniela, não é homologada a proposição de arquivamento. Processo número 31 da pauta, NF 165 de 2019, da 5ª Região. Com a palavra o relator, doutor Glaucio. Homologação parcial, homologação quanto ao item não pagamento adequado de integrações do salário nas férias, não homologação, meio ambiente do trabalho, condições sanitárias precárias, fraude no registro de jornada de trabalho dos empregados, denúncia grave. Consta no registro de fato o número de aproximadamente 200 vítimas, violação a valores e princípios fundamentais do Estado brasileiro, necessidade de atuação no parquê, meta prioritária, ausência de início de instrução e existência de relevância social. Denúncia, possibilidade de início de investigação, vamos ver no final. Promoção de deferimento que não se homologa na integralidade. Se precisarem de mais elementos, eu posso trazer aqui. De acordo. Eu também estou de acordo por unanimidade nos termos do voto do relator. Processo número 32 da pauta, IC 1107 de 2019, da 6ª Região. Fraude às relações de trabalho, a questão do MEI, né? Contratação de professores na condição de MEI, desvirtuamento da condição de autônomo. Esse aqui, Glaucio, eu tive uma dúvida, porque é diferente dos outros casos.
em que a empresa sustenta a regularidade da contratação como autônomo. Eles são autônomos, não têm os elementos da relação de emprego e tal. Nesse caso, a defesa da empresa foi no sentido de dizer, não, eu não tenho MEI, eu tenho empregados, meus professores são empregados. E ela comprovou, através da documentação de contra-cheques, listas de empregados, contratos individuais de trabalho, vários documentos que, na verdade, eles são contratados, sim, por vínculos de emprego. Então, é diferente um pouco do que a gente pega normalmente. O que falta aqui é formalmente, o aspecto formal, até pode estar presente os requisitos. Falta uma investigação coletiva. Ele contrata, ele registra. Aí é diferente quando fala da questão de ter os elementos apenas no caráter formal. Quando ele contrata, a gente não tem que investigar se tem subordinação ou não, porque ele já reconheceu. Então, a defesa dele é diferente. Ele não diz que eles são autônomos mesmo. Ele diz assim, eles não são autônomos, eles são empregados. Está aqui a comprovação. E é isso que o procurador viu, que os documentos que ele juntou demonstram que há o vínculo de emprego e que está registrado. Deixa eu só dar uma olhadinha. Até a fundamentação, ela é uma situação diferente do que a gente pega normalmente, entendeu? Sim, é prova unilateral, mas é prova de vínculo. Eu acho que aí ele está reconhecendo o vínculo. É diferente quando ele diz é autônomo. Aí tem que olhar, tem que ouvir testemunha, tem que não serve só a prova unilateral. Ele tem pessoas com vínculo e PJs, e autônomos. Foi nesse sentido que eu acho que... Olha, a utilização de artifícios para descaracterizar a relação de emprego com o desvirtuamento da condição de autônomo. Eu não tô verificando isso que você está falando, sabe? Na verdade, trata-se de uma fraude. Ele disse que não tem autônomo, que são todos com vínculo. E aí ele juntou a documentação provando isso. Então, aqui exige... Contratação de professores por meio de MEI sem verbas trabalhistas. O que é a denúncia. E aí tem contratação de psicólogos para ministrar aulas no curso de pedagogia. Tem dois professores aqui. Bem, um é psicólogo, né? Mas seria professor de psicologia, né? Eu acho que o caso desse é diferente dos que a gente pega de fraude normalmente. Normalmente eles falam que a situação do autônomo está regular. Esse não, ele disse, eu não tenho autônomo, eu tenho empregado, está aqui. Mas tem MEI, ele tem MEI. É isso que ele falou que não tem. A conclusão do procurador foi que não tem MEI, que são empregados. É diferente. Está no item 3 lá, ó. Esta prática jamais ocorreu. É a ligação dele, a produção de prova unilateral. Aí ele juntou a documentação dizendo que os professores dele são contratados por contrato de trabalho. Então, como seria a prova aí? Eu teria que ouvir quem? Entendi. Deixa eu tirar, então, para dar uma olhada com mais calma, nessa discussão que nós estamos travando aqui, justamente é essa. Se eu tenho, né? Ele está dizendo que não tem, mas eu acho que é justamente isso. A mera alegação dele, né? Mas nesse caso a prova documental sua. Você está falando que ele inverte daí, né? Esse é uma lógica diferente. Se ele está dizendo que só tem professores contratados, né? Aí como seria a investigação? Eu quero ver como é que chegou, então. Mas por que chegou alguma coisa? Denúncia sigilosa, né? Doutor Glaucio vai retirar de pauta? Eu retiro, então, para dar uma olhada melhor. Então, o processo número 32 da pauta, IC 1107 de 2019, fica retirado de pauta a pedido do relator. Processo número... tanto a doutora Daniela e eu, obviamente, aguardamos para que seja reapreciado para nosso voto. Processo número 33 da pauta, NF 285 de 2019, da 9ª Região. Esse processo é igual ao seguinte também, Sandra, o 288 da 9ª Região também. Já vou apregoar, porque a discussão e a conclusão será a mesma. Processo número 34 da pauta, NF 288 de 2019, da 9ª Região, com a palavra Dr. Glaucio, relator,
e a discussão servirá para o 33 e o 34, assim como a proclamação do Os dois tratam da mesma situação. E deu uma confusão até na última sessão. E na hora não tive tempo de descobrir do que se tratava. Na verdade, um foi denúncia anônima e o outro também, né? Então, eles foram autuados separadamente. E tramitaram. Na verdade, era tão simples, era só colacionar um, juntar um no outro e caminhar tão somente uma peça de informação. Então, os fatos são idênticos, né? Pela não homologação, deixa eu ver, denunciantes anônimos, denúncia relata atraso de pagamento de fevereiro a maio de 2009, demora salarial, assinatura aqui assinatura de dolerite sem devido pagamento, conduta que se enquadra como abuso do poder hierárquico, né? Promoção de arquivamento por indeferimento de instauração de inquérito civil que não se homologa. E no 288 é a mesma coisa, trata-se dos mesmos fatos. Então, houve a instauração de duas peças de informação, porque vieram em épocas próximas, e ambas eram de denúncias anônimas. Mas é um equívoco, então. Acho que deveria determinar a reunião, porque senão eles podem ter caminhos diferentes, né? E não tem condição, é a mesma coisa. Pode se recomendar ou se determinar... É a juntada do mais novo, do mais antigo. Respeita-se... Porque senão pode ter problema na tramitação, né? Na verdade, é o 288 que deveria ser juntado no 285, né? Nesse caso, eu acho que deve ser determinação. Então, tá. Pela não homologação, indeferimento pela não homologação e a juntada do 288 no 285. Esse aqui eu fico vencida na parte de determinar o retorno, por entender que aqui é impontualidade no pagamento do salário e não a mora contumaz. Eu vou acompanhar o relator nesse caso. Então, os dois, né? O outro também, então a gente... Por maioria, vencida a doutora Daniela, não é homologada a proposição de arquivamento, e é determinado que o 288 deve ser anexado, juntado ao 285, nos termos do voto do relator. Nisso, a doutora Daniela vota conjuntamente. Sim, de acordo? De acordo. Tudo bem, Glaucio? Tudo bem. Processo número 35 da pauta, IC 83 de 2019, da 9ª região. Com a palavra o relator, doutor Glaucio. Trabalho na administração pública, possíveis irregularidades no meio ambiente laboral, meta prioritária do MPT, meio ambiente de trabalho equilibrado, prova unilateral. Aqui eu estou, foi aquela discussão que nós tivemos recente, entendendo que há necessidade de maior produção probatória. Eu entendo que a inspeção em loco, nesta oportunidade, é complicada, as autoridades sanitárias estão focadas em outros eventos, né, de maior relevância, né, mas nada impede que se busque a comprovação efetiva, né, das medidas de prevenção, né, em termos de meio ambiente do trabalho. Nesse sentido, é um arquivamento que eu não homologo. Estou de acordo. Eu também, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 36 da pauta, NF 1070 de 2019, da 15ª região. Com a palavra, doutor Glaucio, relator. Homologação quanto ao não pagamento de verbos rescisórios, por seus próprios fundamentos, tal. Nós temos no estado 14 da CCR, e aqui se trata de dispensa em massa sem prévia negociação coletiva. Eu entendo que é imprescindível a negociação coletiva em discussão de dispensa em massa, razão pela qual eu não homologo. De acordo. Eu também estou de acordo, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 37 da pauta, NF 1443-2020, da 2ª região. Esse da anterior podia ir para publicação, né? Eu acho que dispensa em massa é um tema que tem chegado, né? Sim, então fica separado para a publicação o processo número 36 da pauta, 1070. Eu peço à secretaria. Processo número 37 da pauta, NF 1443-2020, da 2ª região. Indeferimento liminar, fatos denunciados em seja atuação pelo Ministério do Trabalho para averiguar as reais condições que desenvolvem as atividades fiscais ligadas ao Conselho Regional de Educação Física da 4ª região.
inclusive se no mínimo são fornecidos equipamentos de proteção individual. A atuação do MPT faz relevante para orientar o exercício de atividades ininterruptas. Não prospera, portanto, o arquivamento com base na inexistência de irregularidades, porque as atividades do CREF são ininterruptas. Necessidade de diligências investigatórias mínimas para garantir a integridade dos trabalhadores. Indeferimento liminar que não se homologa. De acordo. Também de acordo, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 38 da pauta, PP 831/2020, da Terceira Região. Denúncia realizada ao contexto da pandemia Covid-19, indeferimento liminar, irregularidades relacionadas ao meio ambiente do trabalho, ameaça de demissão caso cumpra a ordem dos chefes de Estado em ficar em casa e evitar aglomeração. Não são fornecidos sabão, álcool, máscara ou mesmo luvas para trabalhar. Não procede ao arquivamento com base na declaração unilateral do denunciado. Aqui é aquela discussão, a doutora Daniela, do conjunto probatório. Não me senti satisfeito com os argumentos lançados pelo colega e pela homologação parcial do indeferimento de instauração de inquérito civil. Eu estou de acordo. A gente conversou mais cedo, Lia, era a questão de um parágrafo que está aqui, Glaucio, a respeito para que não se interprete que a CCR quer a verificação in loco, porque existem outros elementos que podem conduzir o procurador à conclusão, né, E neste momento devem ser prestigiados até, a inspeção logo por último, né? Então, às vezes você pede, se não há uma sobrecarga nos órgãos de fiscalização ou a nossa perícia, e às vezes podem ter outras formas. Hoje a gente tem atuado muito em alguns lugares, sistema penitenciário, através de questionários, ou a participação dos sindicatos, às vezes fotografias, o próprio denunciante pode trazer elementos. Então, acho que só para não fechar com a necessidade de verificação in loco, porque pode ter outras formas. Desculpe, Sandra, a justificativa aqui é meramente formal. Eu acho que teria que ter algo mais. Pode ser até documental, mais contundente, né, que falta. Doutor Glaucio faz essa adaptação pequena no voto? Claro, entre outras, está lá a inspeção in loco, dentre outras investigações. É porque eu fiquei na dúvida se ia aparecer que a gente quer a verificação in loco. Não há como garantir regularidade, tão somente a partir da declaração unilateral, sem a verificação in loco das condições ambientais do local, dentre outras diligências investigatórias. Senão o colega vai ficar remetendo tudo para os órgãos de fiscalização e isso vai represar lá, porque não vai ter condição. Eles têm que ser criativos e procurar outras formas de fiscalização, e não só o pedido de fiscalização ao SEREST ou à vigilância sanitária. Doutor Glaucio, pode colocar isso, adaptar isso? Claro, eu posso colocar. Eu acredito que, eu não sei se nesse, mas nos demais constava já a inspeção in loco, dentre outras investigações, né, providências, né, mas eu posso colocar nesse aqui se não tiver. Nos outros eu não vi, mas pode ter passado. Eu vi só isso, mas pode ser. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 39 da pauta, NF 92/2020, da 4ª Região. Com a palavra, doutor Glaucio, relator. Indeferimento liminar, irregularidades relacionadas ao meio ambiente de trabalho, unidades de saúde no município de Formigueiro, arquivamento com base na inexistência de evidências de que o noticiado esteja adotando as providências para garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos servidores da área de saúde. É a mesma situação, é mera análise de aspectos formais da documentação juntada. O Conselho alega na denúncia que está faltando EPIs, então acho que a carência do conjunto probatório nesta investigação, motivo pelo qual eu não homologo. Igual ao anterior, com as mesmas observações. Então, com as adequações necessárias, não é homologada a proposição de arquivamento por unanimidade nos termos do voto do relator. Processo número 40 da pauta, NF 93/2020, da 4ª Região. É a mesma situação, só se trata de outro município e também não homologo por carência de conjunto probatório, né? Eu até quero ver se eu encontro aqui aquela passagem que eu digo além assim, começa com: não há como garantir a regularidade da conduta denunciada
Aham. Então, somente A partir da análise formal e superficial dos fatos, né? Sem a verificação em loco, ó, dentre outras. Sendo necessária a continuidade da investigação para maiores esclarecimentos sobre as condições de segurança que exercem suas atividades denunciadas, apurando-se a ocorrência e extensão dos possíveis irregularidades. E colocar, além da... não priorizar a inspeção em loco. Isso, para deixar o procurador aberto a soluções. Isso mesmo. Ali eu falo numa passagem, sem a verificação em loco das condições ambientais do local de trabalho, né, dentre outras diligências investigatórias. Acho que já contempla, Daniel. Tá bom. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, não homologada a proposição de arquivamento. Processo número 41 da pauta, NF 671/2020, da 7ª Região. É a mesma situação também. Indeferimento liminar, irregularidades relacionadas ao meio ambiente, análise meramente dos aspectos formais o voto é naquele mesmo sentido. Inspeção em loco não seria a prioridade, e sim o demais diligências investigatórias para que se possa formar o convencimento. Não homologo também. De acordo. Por unanimidade, nos termos do voto do relator, eu também acompanho. Processo número 42 da pauta, NF 135/2020, da 12ª Região. Denúncia relacionada ao contexto da pandemia Covid-19, indeferimento liminar e irregularidades relacionadas ao meio ambiente de trabalho, arquivamento com base em regularização da conduta denunciada porque houve a suspensão temporária das atividades da empresa noticiada, que alegou a paralisação até o dia 12 de abril de 2020. É óbvio que nós já passamos desse lapso temporal, então há necessidade de se investigar as reais condições do meio ambiente de trabalho na investigada, pela não homologação e deferimento de instauração de inquérito. De acordo. Também de acordo, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 43 da pauta, NF 247/2020, da 23ª Região. Homologação do indeferimento apenas quanto ao alegado desvio de função, indeferimento liminar, meio ambiente do trabalho, não procede ao arquivamento com base no fato que os empregados da área administrativa, sem uso de máscara de proteção, a princípio, sem contato nenhum com pacientes potencialmente infectados, não devem usar máscara. Necessidade de diligências investigatórias mínimas. Gravidade dos fatos no contexto da pandemia do vírus Covid-19, pela homologação parcial do indeferimento de inquérito civil. De acordo. Eu também acompanho. Só preciso olhar uma coisa. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Só um minuto. Processo número 44 da pauta, agora recursos. Processo número 44 da pauta, NF 5708/2019, da 2ª Região. Recurso administrativo contra arquivamento já homologado pela CCR, pelo não conhecimento. Doutora Daniela? De acordo também. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 45 da pauta, PP 1627/2019, da 9ª Região. Eu acho que foi retirado de pauta esse, eu pedi, me parece. Luiz Cláudio, pode me ajudar? Posso, doutor? Deixa eu só confirmar. Sim, senhor, foi esse que o senhor pediu retirar de pauta. Então, processo número 45 da pauta, PP 1627/2019, da 9ª Região, retirado de pauta a pedido do relator. Processo número 46 da pauta, NF 627/2019, da 15ª Região. Com a palavra o relator, doutor Glaucio. Recurso administrativo, notícia de acordo trabalhista entre advogado e empregador, sem o conhecimento do empregado, transgressão relevante para a atuação do Ministério Público, combate às fraudes nas relações de trabalho, método de atuação prioritária, arquivamento precoce que não se homologa, necessidade de exaurimento da atividade investigatória mediante verificação da gravidade dos fatos denunciados e da reunião de elementos suficientes que autorizem o encerramento do feito, arquivamento precoce que não se homologa. Eu divido desse, entendo que o interesse é patrimonial, cessão de crédito ao advogado, a fraude OAB já foi oficiada, entendi nos termos do relatório de arquivamento. Eu também peço vênia ao relator, mas aqui eu vou divergir e também voto pelo não provimento do recurso e homologação da proposição do arquivamento. Então, por maioria, vencido o relator, doutor Glaucio, fica
não é provido recurso, com recurso conhecido não provido, com homologação da proposição de arquivamento. Redatora designada, sou eu, redatora designada. Processo 46 da pauta, NF 627, 2019. Processo número 47, homologações com destaque. Processo número 47 da pauta, IC 629, 2017, da 9ª região. Profissionais em salão de beleza, número reduzido de empregados, pejotização, combate às fraudes nas relações de trabalho, meta prioritária, incidência das orientações 22 e 23 da Coordenadoria Nacional. Recente entendimento, no entanto, recente entendimento relacionado ao tema, após a sessão dessa subcâmara, realizada no último dia 20 de fevereiro, né? Nós, tendo em vista um número reduzido, são 3 pessoas, 3 trabalhadores, né, em relação a esse salão de pequeno porte, né? Então, eu homologo com destaque nos termos da fundamentação. De acordo. Também de acordo, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 48 da pauta, NF 3285 de 2019, da 4ª região. Aqui, a situação similar, né, o número reduzido de trabalhadores, de 2 a 4 trabalhadores no máximo, pejotização, combate às fraudes, eu estou homologando com as devidas ressalvas, né, homologando o arquivamento com as devidas ressalvas em relação à fraude, tendo em consideração o número reduzido de trabalhadores. Acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 49 da pauta, NF 165 de 2019, da 9ª região. Pejotização, combate às fraudes, também da mesma forma, número reduzido, aproximadamente 5 empregados, né? Então, homologado os arquivamentos. De acordo. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 50 da pauta, NF 186 de 2019, da 9ª região. Outro caso de pejotização com número reduzido de trabalhadores, aproximadamente 3 trabalhadores. Da mesma forma dos julgados anteriores, homologo o arquivamento. De acordo. Por unanimidade, nos termos do voto, eu também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 51 da pauta, IC 1060 de 2019, da 16ª região. Igualmente, profissionais em salão de beleza, número reduzido de empregados, pejotização, homologo o arquivamento. Acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 52 da pauta, NF 321 de 2020, da 2ª região. Aqui é um desvirtuamento do contrato de estágio, notícia de falso contrato de estágio, combate às fraudes, necessidade de apurar a existência da lesão, mudança do entendimento da 3ª subcâmara, né? Dispensa atuação prioritária quando o número de trabalhadores supostamente lesados seja reduzido. Promoção de arquivamento que se homologa com destaque. Eu concordo. De acordo. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 53 da pauta, NF 88 de 2020, da 4ª região. Investigação repetida, fatos idênticos aos relatados no inquérito 93-2020-04002, que, por mais abrangente, merece a continuidade para início da atividade persecutória pelo MPT. Indeferimento liminar que não se homologa. Glaucio, esse também não seria o caso de determinar reunião? Pois é melhor, né? Eu fico preocupada que depois um vai para um procurador, outro vai para outro, e aí as soluções podem até ser contraditórias. Eu acho melhor. Então, vamos determinar, então, concordo com a sugestão da Daniela, encaminhar a juntada, então, no IC 93-2020, Sandra. Então, faz a adequação no voto? Isso, faço. Então, por unanimidade, eu também acompanho, por unanimidade... Na verdade, é o 93 nesse, porque esse é anterior, né? Deixa eu ver agora ali. Um é 93, o outro é 88. Esse é anterior. Isso mesmo, esse é. Então, eu tenho que juntar o 93 aqui. Tudo bem? A gente já votou o 93?
Não sei. Talvez fosse interessante apeguar juntos, não? E Eu não sei se ele está fazer aqui. como aquele outro? Mas ele não está na sessão de hoje, não sendo O que ele... 93, não, 493, ele não está na sessão de hoje. Ele não está, não. Só achei o 493. Pois é, porque esse aqui, ele é mais antigo, é 88, bem... Você está homologando, então, né? Glaucio, tem alguma coisa errada, que tem homologação com destaque, tem indeferimento liminar que não se homologa? Pois é. Acho que esse aqui é melhor você tirar de pauta e checar o 93, e isso também não é homologação com destaque. Eu voto pela homologação do arquivamento, nos termos da fundamentação. Em que pese os argumentos apresentados, entendo que a homologação é a medida que se impor que os fatos denunciados são idênticos ao 93. O problema é que o 93, ele é mais recente. Pois é. Só que lá, ele é em que determina o prosseguimento... Ah, tá, não. É isso mesmo, Eu não sei qual que é o resultado do 93, eu não sei onde que ele se encontra. Doutor, acho que ele é o 40 da pauta. Ah, eu achava que ele estava aqui mesmo. A gente já votou, né, Luiz? Será? Sim, doutora. Pela não homologação. Deixa eu confirmar aqui. 93, está aqui. 40 da pauta, 93. Isso, foi pela não homologação unânime. Então, se você determina a juntada desse no 93, Glaucio? Pois é, mas esse é mais antigo, não teria aqui, nós teríamos que... Bem, já julgamos aquele 93, né? Mas pelo... Pode cancelar o julgamento, isso não tem problema nenhum. Eu acho que era mais sensato, puxar o 93 para o 88, né? Mas o 93 é mais amplo, não é o que você fala? Que ele é mais amplo. Tem isso também, bem lembrado. Tem mais isso. Ele é mais amplo. Por isso que foi feito dessa forma. Então, vamos, já que a gente você está homologando, né? Vai arquivar? Então vamos deixar do jeito que está. Não, a minha sugestão é que se determine a juntada do 88 no 93. O 93 é mais abrangente, é melhor a gente votar dessa forma mesmo, do jeito que nós estamos fazendo. Independente da ordem de antiguidade, né? É por causa que ele é mais amplo, por isso que foi para o 93. E o 93 a gente votou no sentido de determinar o retorno. Isso. Sim, não homologação. Não homologação. Ela não homologação, Ele é mais amplo, é por isso. Mais um elemento para investigação, né? A denúncia daqui agrega lá, né? O motivo era esse, por isso Só que é claro que eu não me recordava, né? Mas é porque um é mais amplo que o outro. Tá. Vamos lá. Nós estamos falando do processo número 53 da pauta NF 88? Isso. Tá? De 2020, da 4ª região, é isso? Isso. Aqui ao final conta indeferimento liminar que não se homologa. Isso. É isso? E aí teríamos que acrescentar para que fosse juntado ao 93, que é mais amplo. Mas você não está homologando, Glaucio? Não. Indeferimento liminar que não se homologa. Então, mas está escrito em homologação com destaque? Vai ter correção, doutor. Estou dizendo isso há alguns minutos. Como tem uma homologação com destaque, se aqui ao final diz indeferimento liminar que não se homologa. Ele não poderia estar aqui. Então, é necessário alterar o voto inteiramente, inclusive para sua classificação correta. Uhum. E colocando que esse deve ser juntado ao 93. Isso. Porque é mais amplo. Isso. Então, o doutor Glaucio, o relator, faz as adaptações nesse sentido? Uhum. Faço. Está suficiente? Fez as anotações pertinentes? Sua assessoria? Tranquilo. Então, tá. Então, por unanimidade, nestes termos, no segundo a fundamentação adequada a ser efetuada pelo relator, doutor Glaucio. Processo número 54 da pauta, NF 44 de 2020, da 9ª região. Contribuição sindical, natureza voluntária, autorização assemblear para desconto de trabalhadores não sindicalizados, promoção de equipamento que se homologa com destaque. Doutora Daniela? Eu também, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 55 da pauta, NF 278-2020, da 18ª região.
é aquela situação que nós já nos reportamos em outros julgados, profissionais de salão de beleza, número reduzido de empregados, total de 3 supostas vítimas de conduta, em que pese a fraude, o entendimento da subcâmara é pela homologação com destaque nos termos da fundamentação. Eu acompanho. Doutora Daniela, primeiro? Eu também acompanho por unanimidade nos termos do voto do relator. Declínios. NF 56, processo 56 da pauta, NF 493 de 2020, da 7ª região. Não referendado o declínio de atribuição, labor realizado por trabalhador em gozo do seguro-desemprego. Aqui eu voto pelo indeferimento liminar da instauração de inquérito civil. Não referendado e homologa, todo mundo ressalvando posicionamento. Por unanimidade, nos termos do voto do relator, com ressalvas de posicionamento. Processo número 57 da pauta, 220 de 2020, da 17ª região. Declínio não referendado, irregularidades relacionadas ao meio ambiente e trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo. Denúncia relatada que servidores da Secretaria Estadual estão sendo impedidos de solicitar trabalho remoto, mesmo tendo 60 anos, e servidores que possuem doenças do grupo de risco. As chefias alegam que servidores da saúde não são contemplados pelo decreto do governo sobre o Covid-19. Não estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde para afastamento de pessoas do grupo de risco. Idosos estão sendo obrigados a apresentar laudos e aqueles que não possuem comorbidades estão sendo obrigados a continuar trabalhando. Gravidade dos fatos diante da pandemia causada pelo Covid-19, comprovados os fatos denunciados, a lesão à integridade física e psicológica de trabalhadores na área de saúde, sujeitos ao risco potencialmente agravados por se tratar de pessoas que se enquadram no grupo de risco. É um voto bem extenso, voto por não referendar o declínio de atribuição promovido no presente feito. De acordo. Também estou de acordo, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Esgotados os processos da pauta, doutor Glaucio, Luiz? Sim. Sim. Doutor Rodrigo Carelli conectou? Eu chamei ele. Ele me disse que ia conectar. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Pronto, agora sim. Eu estava aqui vendo vocês. Boa tarde. Que bom. Seja bem-vindo, Rodrigo. Não tivemos... Peço desculpas. Achei que você estava na maternidade. Ainda não. Está quase. Quase. Então, tá bom. Então, Luiz, por favor, qual o quórum para a votação nos processos do Dr. Carelli? No 58, o Dr. Glaucio não vota, e no 59, a senhora não vota. Ok. Então, apregoando 58, votarão o Dr. Carelli, doutora Daniela e eu. Processo 58 da pauta, IC 1712 de 2015, da 6ª região. Com a palavra, relator, doutor Rodrigo Carelli. Esse é o segundo arquivamento e desvirtuamento da condição de autônomo. A Lei 13.467 acrescentou o artigo 452A e alterou o 4443 para criar o trabalho intermitente. O contrato de trabalho nos guias de turismo pode e deve ser ajustado pelo trabalho intermitente, isto é, para serviços descontínuos e transitórios com alternância de períodos de trabalho e de inatividade. A flexibilidade de escolha por parte dos guias de aceitarem ou não o serviço disponível não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente, além do trabalhador poder prestar serviço a outros contratantes nos termos do parágrafo 5º do mesmo artigo. É isso, essa é a proposta. Doutora Daniela? De acordo. Eu também acompanho. É interessante colocar assim como a questão da investigação caminhar para adequação como trabalho intermitente, né? Eu acho que essa não foi uma abordagem que o procurador teve lá na origem. Uhum. Vale publicação? Pode ser. É possível a publicação? É possível... se aprendeu o espírito do processo pela publicação da ementa, ou mais ou menos? Deixa eu ver. Eu acho que sim, pode ser ajustado sim. para trabalho intermitente, né? Então, pronto. Porque a investigação foi toda se tem vínculo ou se não tem. E aqui não, é uma questão de ajuste. Sim, então já foi proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator e com a indicação para a publicação desta decisão. E o último processo da pauta,
processo 59 IC 378 de 2018 da 12ª Região, relatoria Dr. Rodrigo Carelli, votam doutora Daniela e Dr. Glaucio. Com a palavra, Dr. Rodrigo. Bom, aqui tem uma homologação parcial, desvirtuamento da intermediação de mão de obra cooperativa, né? Mas estou propondo a não homologação sobre pagamentos não contabilizados na chamada CLT Flex, né? São profissionais da tecnologia da informação. Ao instituir prêmios em regulamento interno ou em cláusula específica do contrato de trabalho vinculado ao atingimento de metas, essa parcela perde a condição de liberalidade, dado que a empresa passa a estar obrigada ao pagamento por força do ajuste prévio. Assim, a persecução ministerial deve prosseguir de modo que seja possível eventual TAC ou ajuizamento no pagamento de prêmios pela inquirida, tratando-se, o presente caso, da nova versão ou variação da denominada CLT Flex. O que é aqui o caso? O caso é que a empresa, ela, com base na alteração realizada na CLT pela reforma de 2017, ela paga uma parte dos salários do trabalhador sob a denominação de prêmios, indicando que uma série de metas, existe uma série de regras para atingir esses prêmios, né? O que acontece? O que acontece é que a lei, na sua modificação, ela diz que será considerado prêmios as liberalidades de trabalhadores quando eles excedem o esperado. Então, aqui, o que está aparecendo é que não é exceder ao esperado, há uma meta a ser cumprida e a remuneração é de acordo com a meta. Olhando os salários, eu verifiquei que, em grande parte, os trabalhadores recebem quase a metade do salário deles, ele recebe por esse prêmio. Bom, prêmio, como a gente sabe, é uma liberalidade na teoria própria do salário, remuneração, de que é uma liberalidade, que ele acontece não com habitualidade, porque a habitualidade é uma das características da remuneração. Então, a pessoa recebe todo mês e seu salário depende daquilo, não tem característica de prêmio. Então, eu acho que é importante a autuação. Eu divido só nessa parte, na primeira parte da questão da homologação, mas da parte que se refere a pagamento de prêmios, eu entendo por ter caráter pecuniário sem repercussão social, eu homologaria. Eu acompanho a divergência. A divergência? A divergência. Então, por maioria, vencido o relator, fica homologada a proposição de arquivamento na íntegra e redatora designada já foi uma. A doutora Daniela já foi redatora designada de algum? Eu fui de um. Então, o redator designado, o doutor Glaucio. Vencido o relator, redator designado, o doutor Glaucio. Então, esgotamos a nossa pauta brilhantemente e modestamente. Doutora Daniela, doutor Glaucio, doutor Rodrigo, algum comunicado? Não, só desejar parabéns aí para o Rodrigo, em breve, uma boa hora para sua esposa, que tudo dê certo. Parabéns, Rodrigo. Não sabia que você ia ser pai, rapaz. Então, mas tá para qualquer hora, a partir do dia 15, qualquer hora. Então, que bacana, eu não sabia, Rodrigo, muito bacana, parabéns. Sabia se era para qualquer hora. A secretaria, algum comunicado, secretaria, alguma observação? Não, doutora, tudo certo. Então, eu agradeço aos meus colegas de terceira subcâmara de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho, doutora Daniela, doutor Glaucio, doutor Carelli. Agradeço às servidoras e servidores que acompanharam esta sessão. Agradeço aos servidores da tecnologia da informação, sempre um agradecimento especial pela quantidade de trabalho, né, e por nos salvar na pandemia, permitir que continuemos trabalhando. Agradeço às pessoas que assistiram à transmissão desta sessão e declaro encerrada a primeira sessão extraordinária da terceira subcâmara de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Até mais. Cuide-se.